Olá, tudo bem? Vamos para mais um devocional onde você irá aprender a compreender o que você lê na Bíblia. Você tem vontade de ler, porém você lê e não entende nada do que a palavra de Deus está querendo dizer para você. Nesse devocional, você passará a ter prazer em ler a Bíblia, porque você também conseguirá compreender aquilo que você está lendo. Como base nesse devocional, eu quero estar lendo aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, a partir do versículo 11, que vai nos falar assim: tem como título a ressurreição do filho de uma viúva. Vai nos dizer assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ou seja, Jesus está se deslocando de uma cidade para outra. A cidade de destino, a cidade por nome de Naim. E havia aqui com Jesus os seus discípulos e uma numerosa multidão. Para que você venha ter facilidade de compreensão, você passa a imaginar. Imaginar é o mesmo que meditar. Então você se imagine com Jesus e começa a viver aquela, vamos dizer, aquilo que está acontecendo lá de fato. Se Jesus está se deslocando de uma cidade para outra e com ele tem os seus discípulos e uma grande multidão, você já começa a imaginar que havia muitas pessoas nesse deslocamento da onde Jesus estava para uma cidade por nome de Naim. Você passou a compreender como o que você faz para poder ter prazer em ler a palavra? Você se imagina na cena, você se imagina junto com Jesus. Só assim você terá facilidade de compreender o que está escrito e, consequentemente, você será edificado, porque aquilo que nós imaginamos é certamente o que nós sentimos. Dando continuidade. Ao aproximar-se do portão da cidade, ou seja, Jesus está chegando no portão da cidade de Naim, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Ou seja, Jesus está chegando no portão da cidade. Mas só que ele está chegando, não chegou ainda. Porém, ele vê o enterro de um filho de uma viúva, filho único dela, que está indo de encontro com o portão para sair da cidade. Porque naquela época, os cemitérios, eles não ficavam dentro das cidades, eles ficavam fora das cidades. Então, aquele cortejo, muitas pessoas com aquela viúva, estava saindo da cidade, porém Jesus estava chegando na cidade. E aí se cruzaram duas multidões. Vamos dar continuidade. Começa a imaginar, porque assim você terá prazer no que você está lendo. Você começa a viver aquilo o que está acontecendo ali, o que o texto nos descreve, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor, que é Jesus, se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Jesus se dirigiu à mãe do menino e falou para ela: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: você consegue imaginar Jesus tocando no caixão? E aquelas pessoas que estavam carregando aquele caixão para? Agora Jesus vai começar a se dirigir a palavra ao menino que está morto. Olha só. Jovem, eu ordeno a você, levanta-te. O que estava morto sentou-se e passou a falar. Ou seja, aquele jovem estava morto. Jesus deu uma ordem para ele. E ele mesmo morto passa a viver obedecendo Jesus e senta ali e todos contemplam aquele grande milagre. Lembrando que tem duas multidões. Uma da cidade de Naim, que está acompanhando a viúva, e outra de discípulos e outras pessoas que estavam acompanhando Jesus. Todos estão contemplando agora o milagre que Jesus acabou de realizar, que foi ressuscitar aquele jovem que estava morto aqui. O que estava morto sentou-se e passou a falar.
E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Imagina agora toda aquela região, todas as pessoas que estavam ali, contemplam aquele milagre e um começa a falar para o outro. Isso chegando à ideia de que muitas cidades ali começam a saber, né, a ter notícia daquele milagre que acaba de acontecer. Jesus, ele é estratégico. Jesus, ele é inteligente. Jesus, ele sempre está à frente do nosso tempo. Ele sempre está pensando o que nós jamais pensaríamos. Aqui nós podemos tirar a conclusão que as adversidades, os problemas que nós passamos em nossas vidas, a gente não entende qual o propósito dele. Mas Jesus sabe de todas as coisas. Imagine a tristeza que essa viúva passou até o momento da ressurreição do filho dela. Imagine agora os pensamentos dela, porque aquele trajeto ela já havia feito para poder enterrar o marido. Agora ela está fazendo para poder enterrar o filho. Ei, isso nos ensina que nem sempre você será decepcionado mais de uma vez. Existe um propósito para todas as coisas. Essa viúva poderia ter ficado feliz se Jesus tivesse aparecido para ela quando o marido dela morreu. Mas agora ela está feliz duplamente, porque neste momento o filho dela, que era a única esperança para ela, Jesus o ressuscitou. Existe um propósito para todas as coisas em um tempo também determinado. Então nós conseguimos compreender, analisando, meditando nesses versículos que narra a história desta viúva, que, primeiro, para você poder entender o que você lê na Bíblia, você tem que meditar, você tem que se imaginar do lado de Jesus, de uma posição que você consiga ver tudo o que está acontecendo na história, como se estivesse acontecendo agora, neste momento, mas você começa a olhar numa perspectiva de uma maneira que você consiga ver a multidão que está com Jesus, que você consiga ver Jesus, que você consiga ver a mãe do menino, que você consiga ver o menino ali no caixão, que você consiga ver aquela multidão que estava com a mãe do menino triste. Ou seja, você começa a se imaginar no meio daquelas pessoas. Quando você passa a se imaginar, você tem uma profundidade maior na meditação da palavra do Senhor e você começa a sentir o que ela quer transmitir. Assim você tem facilidade de também transmitir aquilo que Deus está te mostrando através da palavra dele, tá bom? Fique com esse devocional e que Deus continue te abençoando. Compartilha, segue aí, porque diariamente nós estamos aqui para poder trazer uma palavra e te ensinar a você compreender o que você lê na Bíblia, tá bom? Que Deus continue te abençoando.